Que a paz do Senhor repouse em nosso coração e nosso pensamento. Hoje nós vamos estudar Mateus capítulo 10. Eu já gravei os anteriores, vocês assistam lá. E aqui fala que Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder sobre espíritos imundos para expulsar e para curar toda enfermidade e todo mal. E aí fala que o nome dos 12 apóstolos são: o primeiro chama Simão Pedro, André, que é irmão de Simão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão, cananita, Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou os 12 e falou: não ireis pelo caminho das gente, nem entrareis em cidade de samaritano. Mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai dizendo: é chegado o reino do céu, curai os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, e de graça dai. Não possuai ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem alparcas, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. Aqui Jesus está dizendo que os discípulos fossem com a roupa do corpo, que não se preocupasse em ter algo para ir levando, nem bagagem, nem alimento, e que eles não poderiam cobrar pelos trabalhos feitos. O que eram os trabalhos feitos? As curas, né? Quando eles expulsavam o demônio, quando eles falavam do amor de Deus, era para eles ir fazer de graça. De graça eles receberam, de graça eles tinham que dar. E no versículo 11 até o 20, ele fala: em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Porém, se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacude o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aqueles daquela cidade. Eis que eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudente como a serpente e inofensivo como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão na sua sinagoga. E sereis até conduzido à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho, e ele aos gentios. Mas quando vos entregarem, não estejais cuidadosos como ou o que dizer, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer, porque não sois vós quem vai falar, mas o Espírito do vosso Pai é que falará em vós. E aqui nesses versículos, Jesus está dizendo para os discípulos que aonde eles chegassem, que eles saudassem a pessoa da casa com a paz. E se ali não tivesse ninguém onde pudesse repousar a paz voltaria para eles. E se caso eles fossem para pregar e a pessoa não aceitasse, que eles sacudissem o pó da poeira, o pó dos pés, até a poeira daquela cidade era para sacudir ali e fosse embora. Então, a gente tem que aceitar quando as pessoas vêm falar do amor de Deus para a gente tem que abrir o coração para ouvir a palavra de Deus, né? Porque às vezes sim o Espírito Santo usando as pessoas para falar conosco. E quando ali os discípulos eram chamados, né, pelo povo do Sinédrio, que no caso ali, da mesma forma que eles fizeram com João Batista, da mesma forma que eles levaram Jesus, eles prenderam todos os apóstolos, né, e em outras situações mataram os apóstolos. Então Jesus estava dizendo que estava entregando eles como ovelha para os lobos, que eles iam sim interrogá-los, iam procurar prendê-los e eles não se preocupassem não com o que ia dizer não, porque o que eles iam dizer era o Espírito Santo que ia falar. Do versículo 20 até o 25.
Porque não sois vós do 21 ao 25. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai e o filho, os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E odiados de todos serei por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, vai para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel sem que venha o Filho do Homem. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo como o seu senhor. Se eles chamaram de Beelzebu o pai de família, quanto mais os seus domésticos. Aqui Jesus estava dizendo que as pessoas iam ficar contra um ao outro, porque se o filho servisse a Jesus e acreditasse em tudo que Jesus estava dizendo, o pai ia ficar contra. Porque naquela época, eles estavam todo mundo agarrado à velha aliança, né, ao Velho Testamento. Então, a pregação de Jesus para eles era escândalo. Eles achavam que o Jesus não estava falando a verdade, que eles acreditavam mais em Moisés do que em Jesus. Mais da lei, né? Eles eram agarrados na lei. Então, as famílias iam ficar um contra o outro, porque se um da família acreditasse na pregação de Jesus, os outros não ia ficar feliz com aquilo. E naquela época estava se prendendo todo mundo que cria em Jesus. Não era mais bem visto as pessoas que acreditavam nas palavras de Jesus, na doutrina que Jesus ensinava, que é a verdadeira, né? E aí aqui Jesus fala que eles vão perseguir eles, mas quando eles perseguissem, que eles saíssem para outra cidade. E Jesus fala que o discípulo não é maior do que o mestre é Jesus. E as pessoas que pregam a palavra não é maior do que ele. Né? E que da mesma forma como eles estavam chamando Jesus de príncipe dos demônios, eles também iriam fazer isso com os discípulos, né? Iam falar que eles não estavam expulsando em nome de Deus. Do versículo 26 em diante, ele fala: portanto, não temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se em oculto, que não haja de saber-se. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, o que escutais o ouvido, pregais sobre os telhados. Nesses dois versículos aqui, Jesus está dizendo que naquele momento as coisas estavam acontecendo em segredo, né? As palavras estavam sendo ditas por parábola, as palavras estavam sendo ditas sem que todos soubessem, mas tudo o que ele estava falando com os discípulos era para ser gritado nas praças, era para ser dito para todo mundo saber. Tudo que eu vos digo em trevas, vocês vão dizer em luz. E o que vocês estão escutando em segredo, vocês vão pregar sobre o telhado, quer dizer, vocês vão falar para todo mundo ouvir a verdade. Vão pregar o evangelho da forma que ele é. No 28 ele fala: não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Ele estava querendo dizer que eles não tinham que ter medo do ser humano. Não tinham que ter medo do que o ser humano ia fazer. Porque o importante eram eles obedecer a Deus. Não se vendem 2 passarinhos por um ceitil, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade do Pai? Até mesmo o cabelo da vossa cabeça estão todos contados. Jesus estava dizendo: nada vai acontecer com vocês se Deus não quiser. No versículo 31 ele fala: não tem mais, pois vale mais os passarinhos. Vale mais vós do que os passarinhos. Os passarinhos não valem mais do que vocês. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai que está nos céus. Então ele está dizendo que a gente tem que confessar a ele sim e deixar claro para o mundo que Jesus é o nosso Salvador e que a gente crê na palavra dele e a gente busca fazer a vontade de Deus. Aí ele fala: não cuideis que vim trazer a paz. Não vim trazer a paz, mas a espada, porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão seus próprios familiares. Quando ele fala que o inimigo do homem serão seus próprios familiares, é nesse sentido mesmo. De que a gente, quando serve ao Senhor, os primeiros a ficar contra a gente são os nossos familiares mesmo.
né? Eles começam a falar que a gente é careta, que a gente é certinho demais, que a gente quer ser melhor que o outro, né? Que não é bem assim que tem que ser. E ali naquela época era pior, porque teriam que entregar aquela pessoa e falar que era seguidor de Jesus. Houve um momento naquela época que não podia falar do amor de Deus e não podia servir a Jesus abertamente igual a gente pode hoje, não. Por isso, aproveita que você tem liberdade para falar do amor de Deus. Se você não é uma pessoa que gosta de falar em público, manda um versículo bíblico diariamente. Não se importa com o que os outros vão falar de você, não. Confessa Jesus. Confessa Jesus pregando o Evangelho. Confessa Jesus nem que seja com a mensagem todos os dias de um versículo bíblico que Jesus te dará dia a dia. Você receberá. Porque hoje em dia todo mundo recebe uma palavra, né? No WhatsApp e assim, no Facebook. Há uma chance de você pregar o Evangelho de Cristo e confessar ele diante dos homens. Confessar Jesus diante dos homens é fazer eles entender que a gente acredita em Jesus, que a gente acredita em tudo que ele fez por nós e a gente acredita na palavra dele. E aqui no versículo 37, Jesus fala: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, vai achá-la. Quando ele fala aqui sobre o amor, né, ao pai, à mãe e ao filho, ele está dizendo que a gente não pode amar nada mais do que a ele. O Pai, o Filho e o Espírito Santo têm que ser soberano na nossa vida, maior que tudo, né? Acima de tudo. E é por esse motivo que ele fala que tem que amar a ele mais do que a própria família. E aí aqui nesse versículo aqui ele fala que quem achar a sua vida vai perdê-la. Ele está dizendo assim, que aquela pessoa que está muito agarrado com a terra, com a vida na terra, com as coisas da terra, tem que abrir mão disso para buscar mais Jesus. Porque com Jesus a gente tem a vida eterna. E se a gente fica correndo atrás das coisas aqui da terra, a gente pode perder a vida eterna, né? E é por isso que ele fala que a gente vai ganhar a vida se ficar coladinho com ele, se ficar junto dele, se seguir ele. No versículo 40 ele fala, quem vos recebe, a mim me recebe. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria, a um destes pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Aqui ele está dizendo que quem recebe os discípulos, recebe a Jesus. Quem recebe os pregadores, quem recebe as pessoas que vai levar a palavra. E quem recebe Jesus, recebe Deus, que é o Pai que enviou ele. E aí ele fala, qualquer um que tiver dado um copo de água fria a um desses pequenos, os meus discípulos, receberá galardão. Se você recebe um profeta, um discípulo, um pregador, um louvorista na sua casa, né? Fique feliz por isso e trate-o bem, com carinho, né? Abra a porta da sua casa para que essa pessoa entre. Por isso que quando as pessoas vão na casa da gente, a gente fala, eu mesmo particularmente eu falo, eu recebo sim você para falar do amor de Deus. Como que eu não vou receber Jesus na minha casa? Por causa desse versículo. Porque quem recebe uma pessoa para falar do Evangelho está recebendo Jesus. Quem recebe Jesus está recebendo Deus. Amém? Que Deus seja a sua prioridade, que Jesus seja o seu maior exemplo, que o Espírito Santo seja o seu guia. E que Jesus nos ajude a segui-lo, né, e deixar a nossa vida para lá e parar de se preocupar com as coisas da terra, né, e manter o foco no reino do céu. Se for possível, dê um joinha, porque quando você dá um joinha, o YouTube entende que pode enviar esse vídeo para outras pessoas. Se inscreva no canal, compartilha. Que Deus guarde a sua casa, que Deus guarde a sua família, que Deus seja contigo sempre.